Olá, meu nome é Letícia e meu trabalho é controles regionais nas eliminações estratigráficas em UNLEP, na formação Calumbi, Águas Profundas da Subbacia de Sergipe. E meu orientador é o professor Dr. Fernando Farias Vesely. Contextualizando, a Bacia de Sergipe-Alagoas é um alvo de exploração de petróleo em sua porção onshore e offshore. E nas águas profundas, os reservatórios são arenitos neocretáceos da formação Calumbi, que terminam em ONLEP contra o paleotalúdio. E a formação Calumbi, então, ela é pouco estudada nas águas profundas da bacia, uma vez que a exploração dessa região é recente, tornando-se necessário e importante compreender as terminações em ONLEP nos reservatórios dessa formação. Problematização: o mundo ainda é muito dependente do petróleo como fonte de energia, e será por muitas décadas. 31,5% da matriz energética mundial vem do petróleo, 13% do PIB nacional e 50% da oferta interna de energia no Brasil vem de petróleo, e o Brasil ele ocupa a nona posição em produção, sendo 3% do mercado global. Esses dados revelam a forte presença do petróleo no cotidiano da sociedade. Dessa forma, são notáveis os motivos pelos quais as áreas de posse e de extração de petróleo são tão cobiçadas por diversas nações, sendo cada vez mais necessárias novas técnicas e o aprimoramento das técnicas que já existem na descoberta de jazidas de petróleo. O objetivo do meu trabalho é compreender os fatores geológicos regionais que controlam as terminações em ONLEP para auxiliar a prospecção de novas acumulações de petróleo associadas às trocas estratigráficas. A localização da área de estudo fica no nordeste do Brasil, mais especificamente no estado de Sergipe, pegando praticamente quase toda a costa de Sergipe. E entrando agora então numa fundamentação teórica, a bacia de Sergipe-Alagoas é subdividida em duas bacias, como mostra nessa figura, sendo uma subbacia de Sergipe e a subbacia de Alagoas. E essa divisão ela existe devido ao fato de as colunas estratigráficas possuírem diferenças no arcabouço tectônico estratigráfico e no diacronismo dos eventos de erosão e sedimentação que ocorreram. Entrando agora na carta cronoestratigráfica da subbacia de Sergipe, essa porção em vermelho, ela localiza a formação Calumbi, que é a formação de interesse por conta dos rochas reservatórios dos seus arenitos, e as rochas geradoras seriam folheiros da formação Riachuelo e da formação Cotinguiba, que se depositaram anteriormente na formação Calumbi. As rochas da formação Calumbi, elas são predominantemente compostas por argilitos e siltitos intercalados por lentes de arenitos e calcários. Segundo o Cainelli, esses sedimentos eles foram depositados no ambiente marinho de águas profundas, contendo então depósitos formados por fluxos gravitacionais de sedimento, entre eles fluxos turbidíticos. E a disposição dos sedimentos no sistema turbidítico ele ocorre num padrão de intercalação de sedimentos finos, areia e cascalho, que ao se depositarem numa superfície inclinada, como por exemplo o talude submarino, as camadas se fecham em ONLEP. Nessa imagem, a gente tem essa superfície em vermelho, que poderia ser considerada como, por exemplo, o talude submarino. E essas terminações aqui que vão contra essa superfície são as terminações que a gente chama de ONLEP. E esse processo de fechamento em ONLEP, ele varia muito a partir de relação entre taxa de sedimentação e taxa de subsidência da bacia. Então, se a taxa de sedimentação for maior do que a da subsidência, os sedimentos se acumulam e se sobrepõem uns aos outros, formando camadas inclinadas em direção a essa base desse talude submarino, resultando então no que a gente chama de padrão de terminação em ONLEP. Entrando agora no método sísmico de reflexão, a aquisição dos dados ela é feita a partir de geração de ondas elásticas, artificiais, como por exemplo através de canhões de ar comprimido, e quando a onda sísmica se propaga através das superfícies, ela sofre variações ao atingir o limite entre duas rochas de características distintas. E parte dessa onda então é refletida e retorna à superfície, onde é captada por sensores, que são chamados de hidrofones, e essas informações então elas são gravadas. E a energia refletida ela é proporcional à diferença de impedância acústica entre os dois meios. Quanto maior a impedância acústica, maior é a porção que é refletida.
Então, as camadas geológicas aqui, por exemplo, nessa figura, cada uma pode ter um coeficiente de reflexão, que vai ser representado como uma amplitude sísmica. Então, ela vai ser representada como picos positivos ou negativos dentro da linha sísmica. E esses dados adquiridos, então, eles são processados para atenuar as distorções. Entrando na interpretação, então, como por exemplo nessa figura aqui de Moriarty, a gente tem a criação de um modelo que representa a geologia de uma área de levantamento. Então, a gente pode fazer esse tipo de modelo na interpretação sísmica, e para isso a gente então faz a definição de horizontes sísmicos, então cada uma dessas linhas seriam as definições desses horizontes sísmicos, que é semelhante mais ou menos ao que eu fiz no meu trabalho, né? A definição de alguns horizontes. Então, entrando nos materiais e métodos, inicialmente foi feita a revisão bibliográfica sobre trabalhos realizados anteriormente na Bacia Sergipe-Alagoas, sobre estudos de depósitos turbidíticos, sobre método sísmico, histórico da indústria de petróleo, interpretação sísmica e interpretação sísmica voltada a sistemas turbidíticos. Depois foi feita a aquisição dos dados. Então, os dados sísmicos que foram utilizados no estudo são oriundos da plataforma GeoPost, através de assinatura concedida ao LAMAP. Então, aqui essa figura é um exemplo das linhas sísmicas que foram utilizadas, que foram do levantamento sísmico 2D VB00. E depois disso foi feita então, a análise e a interpretação dos dados, com traçado sísmico dos horizontes e terminações em OLEP. Então, foram escolhidos 2 horizontes para análise, caracterizados por sismofaces distintas, quando observadas na seção sísmica, e foram traçados então manualmente dentro da plataforma GeoPost. E a delimitação desses horizontes ela foi realizada através das observações de padrões de amplitude, geometria e continuidade dos refletores. A superfície inicial que foi traçada foi a superfície de base, que foi denominada como base da formação Calumbi, que para ela ser definida foi necessário o auxílio de amarração de perfil de poço. Então, na literatura fala-se que a transição para a formação Calumbi ela é bastante abrupta e bem fácil de ser observada. Então, foi pego aqui o perfil sônico desse perfil desse poço e foi encontrado aqui, mostrando aqui nessa seta em vermelho, um pico de contraste positivo seguido de um pico de contraste negativo, que representaria a base da formação Calumbi. E foi a partir disso, então, que foi mapeada a superfície de base. E a superfície de topo, ela foi denominada como horizonte intracalumbi e foi definida a partir de critérios de continuidade de refletores e impedância, que facilitaria o traçado. Diferente da superfície de base, que foi necessário um pouco de estratigrafia para defini-la, essa superfície já não, ela foi definida a partir da mapeabilidade dela. Então, como se sabe, a formação Calumbi é depositada até hoje. Então, sabendo-se onde inicia a deposição dessa formação, sabe-se que tudo a partir disso faz parte de formação Calumbi. E por fim, o reconhecimento das terminações em ONLEP foi realizado na superfície de base. E a partir disso, então, foram gerados mapas de contorno estrutural e de isópocas. A partir do próprio GeoPost foi feito um mapa de contorno estrutural a partir da gridagem, e a gridagem seria, então, um método de atribuição de valores para segmentos, como se fosse uma forma de interpolação de informações. E essas configurações são mostradas nessa figura, sendo utilizado o algoritmo Triangulate, tamanho de coluna de célula 250 e distância máxima de interpolação de 16.281. E essa superfície, então, gerada no GeoPost, ele foi exportado em ponto DAT e importado no QGIS para a geração de mapa de isópocas. Então, tanto a superfície de base como a superfície intracalumbi, elas foram interpoladas por uma interpolação chamada tipo TIM, que seria uma interpolação em rede triangular. Foram testados outros tipos de interpolação, mas constatou-se que a interpolação TIM seria a melhor, aqui mostraria melhor os dados. E aqui mostra os parâmetros utilizados na interpolação TIM, nessa figura. Depois disso, então, essas duas superfícies geradas pela interpolação, elas foram utilizadas para gerar um mapa de isópocas a partir da subtração de uma com a outra, a partir da ferramenta Raster Calculator, também do QGIS.
E as propriedades, então, dessa ferramenta com os parâmetros estão mostrados nessa figura. E por fim, então, foram indicadas as classes para o mapa de isópocas, sendo menor que 1000, de 1000 a 1200, 1200 a 1400 e maior que 1400. E vale destacar que as linhas sísmicas estão em tempo e não em profundidade. Então, tanto o mapa de contorno estrutural quanto o mapa de isópocas têm um eixo Z em tempo. Entrando para os meus resultados e discussões, nessa figura inicial eu trago todas as linhas sísmicas que foram interpretadas aqui em vermelho, sendo no total 40 linhas sísmicas. E foi possível observar que grande parte da área mapeada tem predominância de padrões de reflexão plano paralelo e subparalelo. E esse paralelismo, com o consequente baixo ângulo de terminação de reflexão, dificultou o reconhecimento um pouco das feições em ONLAP. E aqui é uma imagem da linha sísmica, mostrada então na direção DIP, que seria a direção perpendicular à linha de costa, né? E aqui então seria mostrando em vermelho o horizonte da base de formação Calumbi e em azul o horizonte intra-Calumbi. E dá para ver justamente também entre esses horizontes esse padrão de reflexão paralelo. Nessa outra figura também é a mesma situação. Então, os refletores paralelos eles ocorrem preenchendo geometrias pouco canalizadas a canalizadas, e sendo terminações padrões de UNLAP, DONLAP e de troncamento erosivo. E esses refletores, então, eles podem ser interpretados como um preenchimento num canal submarino. Trazendo agora as linhas em strike, que seriam as paralelas à linha de costa, a gente consegue observar que essas horizontes que foram delimitados já são um pouco mais irregulares e mostraria justamente esses canais submarinos que estão sendo preenchidos. Entrando agora para o mapa de contorno estrutural, em A temos o da base da formação Calumbi e em B temos a da superfície intra-Calumbi. E foi possível observar então que essas duas superfícies seguem o mesmo padrão. Quanto mais próximo à costa, né, menor é o tempo que a onda demora para chegar à superfície comparado com as áreas mais distantes. E com isso, né, com essas duas superfícies desses mapas de contorno estrutural, foi gerado o mapa de isópocas, que mostra então a espessura do intervalo entre a base da formação Calumbi e o horizonte intra-Calumbi. E esse mapa, então, mostra aqui em vermelho as porções de menor espessura e em azul escuro as porções de maior espessura. Com isso, a gente consegue observar que mais a sudoeste da área ocorre uma espessura bastante reduzida, comparado com o nordeste aqui, que seria mais uma região de depocentro. As feições ONLAP foram mapeadas, chegando num total de cerca de 100 terminações, que são mostradas nessa figura, e elas foram delimitadas e estão relacionadas com 4 geometrias, sendo paleotaludes regionais, corpos vulcânicos, paleocanais e falhas. Trazendo agora, então, imagens de cada uma dessas geometrias que formam os ONLAPs. Aqui, no caso, a base da formação Calumbi, as falhas em preto e em azul, essas terminações em ONLAP associadas a esses deslocamentos das falhas. Já nessa figura, a gente tem os ONLAPs associados ao paleotalude regional, em amarelo. Aqui, nessa outra figura, seriam os ONLAPs associados aos corpos vulcânicos, também aqui em amarelo. E, por fim, os ONLAPs associados aos paleocanais, aqui também em amarelo, nesta figura. E, então, foi possível correlacionar em planta a continuidade das terminações em ONLAP relacionadas aos paleotaludes regionais. Por quê? Porque a maior parte das feições em ONLAP que foram encontradas estão relacionadas aos paleotaludes regionais. Olhando nessa imagem, a gente consegue ver os ONLAPs aqui em amarelo, e em verde escuro são os reservatórios de petróleo que existem e já são mapeados. A gente consegue observar que a direção dos ONLAPs mapeados segue a mesma direção desses reservatórios que já são conhecidos. Então, a gente consegue ver que
essas terminações regionais em ONLEP têm relação com esses reservatórios de petróleo. E em vermelho, então, a gente tem a continuidade dessas terminações, continuidade lateral dessas terminações, que quando relacionadas ao mapa de contorno estrutural, a gente consegue observar que essas continuidades laterais, elas têm muita relação com os limites estruturais mostrados nesse mapa de contorno estrutural. Então, a gente tem aqui, por exemplo, aqui nessa porção verde, essa continuidade lateral, ela tem muita correlação com esse limite verde, aqui na porção vermelha também. Então, a gente consegue ver a intrínseca relação entre essas continuidades laterais dessas feições em ONLEP e os limites estruturais no mapa de contorno estrutural. Então, como conclusão, durante o mapeamento sísmico, foram identificados 4 tipos de terminação em ONLEP, sendo associados a paleotalude regional, falhas, paleocanais e corpos vulcânicos. E ocorre o predomínio de terminações em ONLEP associados ao paleotalude regional, que vai refletir, então, uma paleofisiografia muito similar à fisiografia atual da margem continental. Além disso, o mapa de isópocas, ele nos permite observar que ocorre um depocentro a nordeste e uma espessura bastante menor a sudoeste, então mais reduzida a sudoeste, comparado a esse depocentro mostrado a nordeste. E constata-se também que os reservatórios de petróleo, eles seguem a lógica de orientação das terminações em ONLEP, tendo um eixo de alongamento paralelo a essas terminações. Então, elas estão intrinsecamente relacionadas. E as terminações em ONLEP têm um controle regional, então, nas acumulações de petróleo. Quero agradecer à UFPR pelos anos de graduação, por ser uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Agradeço ao LABAP e em especial ao meu orientador por todo o auxílio durante o projeto. Agradeço ao Petrobras pelo financiamento do projeto Trapas. E agradeço ao Geopost e à ANM pela disponibilidade dos dados. Essas são as referências utilizadas na apresentação. E muito obrigada.